Boa tarde a todos. Nós estamos ao vivo aqui dos estúdios da RTV Filmes, iniciando mais uma produção do Jornal Diário de Mogi. Vamos começar agora o programa Diário Entrevista e você pode acompanhar tanto no site do jornal quanto nos nossos canais no YouTube e também no Facebook. Para a estreia do Diário Entrevista, um convidado muito especial. Está conosco aqui no estúdio o ex-deputado federal e atual presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto. Prazer ter o senhor conosco aqui, muito obrigado pela presença. Prazer estar com você, Darwin, porque você é um dos melhores repórteres desse país. Para quem não sabe aqui que está nos ouvindo, o Darwin foi sempre convidado para trabalhar nos grandes jornais de São Paulo e nunca quis abandonar a cidade. Sempre continuou aqui com a gente. Ainda bem, Darwin. Bom, vamos começar falando de um assunto importante que, inclusive, virou notícia hoje cedo e foi um dos principais assuntos no site do Jornal Diário de Mogi. Vamos falar de um assunto que está interessando e preocupando muito a nossa região, que é a questão do pedágio. Hoje, o governo do estado abriu a licitação da concessão do lote litoral e os pedágios da Mogi Dutra 2 e da Mogi Bertioga estão incluídos nessa licitação. E aí, deputado? Olha, o que eu penso? Eu acho que toda estrada tem que ter pedágio, porque toda estrada tem que ter manutenção. Mas a Mogi Dutra e a Mogi Bertioga são dois casos excepcionais. Que isso, quando se mover uma ação contra o Estado, certamente a cidade vai ganhar. Porque quem construiu a Mogi Dutra e a Mogi Bertioga, lógico que teve ajuda do Estado, mas quem construiu gastou uma fortuna nisso, do orçamento municipal, foi a Prefeitura Municipal de Mogi das Cruzes, no governo do meu pai. E, veja bem, isso custou, na época, uma fortuna para a cidade, tanto a Mogi Dutra como a Mogi Bertioga. Eu acho que se nós entrarmos com uma ação na justiça, o Estado só vai poder colocar pedágio aí o dia que indenizar a Prefeitura de Mogi de todos os seus gastos. E isso é uma história muito séria, porque não existe estrada assim. Pouquíssimos casos desses no Brasil, como no caso da Mogi Dutra e da Mogi Bertioga. Eles não vão conseguir implantar isso, porque vai haver ações e essas ações vão ter sucesso, porque vai ser uma fortuna para o governo do Estado devolver para a Prefeitura de Mogi. Deputado, quando o senhor falou isso a primeira vez, a gente consultou alguns advogados e eles alegam que o assunto caducou pelo tempo em que as estradas foram construídas. O senhor chegou a tomar conhecimento disso? Não tomei conhecimento, não. Eles acham que caducou essa possibilidade por conta do excesso de tempo em que as estradas foram implantadas. Mas veja bem, o que nós deixamos de fazer para a nossa população com a construção da Mogi Dutra? Isso tem que ser indenizado. Não se discute. E eu acho o seguinte, que essa discussão só vai terminar num órgão superior, num Superior Tribunal de Justiça. Eu não tenho dúvida disso. Uma história dessa não vai parar em primeira instância. E eu tenho certeza que o Poder Judiciário vai olhar com outros olhos sobre esse assunto. Apesar que a história é antiga mas o dinheiro foi gasto. Quer dizer, nós temos o direito de pleitear esse dinheiro. Foi gasto da Prefeitura. O que a Prefeitura deixou de fazer na cidade? Imagina só, quando nós tínhamos que ir para São Paulo antigamente, a molecada hoje não sabe disso. Nós tínhamos que ir por Suzano, Poá, Itaquaquecetuba, São Miguel Paulista, era uma aventura. E Mogi não se desenvolvia, não vinha ninguém, não tinha uma indústria vindo para Mogi. Por causa que Mogi ficou sem acesso com a construção da Dutra, que antigamente nós tínhamos o SP66, que era São Paulo-Rio antiga, que passava por Mogi. Mas depois, com a construção da Dutra,
Mogi acabou, nós Estamos ficamos sem isolados, acesso. Né? Isolados. Então, aí Mogi passou a se desenvolver. Agora, isso teve um custo. Agora, que faz tempo? Faz. Mas eu não entendo onde nós teríamos isso escrito, que isso iria fazer uma diferença, esse tempo, que a história é antiga, isso tem que ser indenizado. A prefeitura tem que ser indenizada, não tenho dúvida disso. Agora, presidente, como fazer para levar isso adiante? Uma ação da prefeitura municipal ou da Câmara Municipal, na Justiça. Eu acho que isso, na hora, nós vamos ter resposta e nós vamos poder recorrer, ou que se nós ganharmos, o Estado vai recorrer para um órgão superior, que é o Tribunal de Justiça de São Paulo. Enquanto isso, vai se empurrando com a barriga. Não tenho dúvida, isso aí, não tenho dúvida que nem do instala o pedágio em Mogi. Não consegue instalar. O senhor tem certeza disso? Eu tenho certeza disso, porque é uma situação praticamente inédita no Brasil. Isso nunca foi discutido no país, porque nunca teve um caso igual a esse. Mogi foi uma exceção. Agora, o interessante nessa história toda, deputado, é que nós tivemos um governador aqui, que em campanha, ele disse que não faria o pedágio, e depois está aí o resultado, empurrando o pedágio para cima da gente. E ainda mais o seguinte, Davi, ainda mais o Tarcísio, que era ministro dos Transportes, que entende disso mais do que ninguém. Eu compreendo o que ele pensa, o que ele tem na cabeça, que toda estrada tem que ter pedágio, porque ela tem que ser mantida, e para ser mantida bem tem que ter pedágio. Eu concordo com isso. Eu concordo até que ele ponha o pedágio aqui em Mogi das Cruzes, desde que ele pague o que nós gastamos com reajustado, que dá para a gente fazer muita coisa aqui na cidade. Deputado, convido o senhor para acompanhar com a gente aqui um VT a respeito desse assunto. Vamos ver. Quando a gente pensa numa concessão e numa praça de pedágio, a gente tem que raciocinar o seguinte: se aquela região, se o arranjo produtivo, se aquelas pessoas vão ter condição de arcar com um valor de pedágio, ou se aquilo vai ser insuportável para as pessoas que ali vivem. E a gente percebe que hoje a gente tem condição de, por exemplo, terminar aquilo que falta na duplicação, a ligação com o Arujá, sem a necessidade de cobrar pedágio. O DR pode terminar as obras, manter a via, sem colocar mais um ônus, mais um pedágio, mais uma tarifa na vida do cidadão. O modelo está pronto, a gente procurou, é uma rodovia importante, a gente tem aí uma questão de equilíbrio econômico-financeiro, a gente procurou aliviar sempre o tráfego local, então tiramos as praças de dentro de Mogi, a gente está implantando vias marginais justamente para facilitar a questão da população da região, né? A gente não quer que o usuário local seja onerado com pedágio. Agora, é importante que a gente também tenha uma sustentabilidade financeira nessa concessão para que a gente mantenha esse projeto de pé. Projeto importante, um projeto que vai aí trazer muitos investimentos para Mogi Bertioga, investimentos de geotecnia, de contenção de costa, de faixa adicional. Então acho que a gente chegou no ótimo, chegou naquilo que era possível e agora nós vamos tocar para frente. A duplicação lá é extremamente difícil até do ponto de vista ambiental. Né? A gente não está prevendo a duplicação, mas a gente está prevendo várias intervenções de melhoria de serviço. Então, nós vamos ter lá, por exemplo,
regiões de escape, nós vamos ter lá a terceira faixa, nós vamos ter faixa adicional, né? Então, fora todas as obras de contenção, né, que vão demandar um investimento bastante importante. Então, uma modernização dessa rodovia que vai trazer mais segurança, né, para o cidadão, para o usuário, tanto do ponto de vista geotécnico, do ponto de vista de deslizamentos, do ponto de vista de evitar erosões, como também do ponto de vista das faixas adicionais que vão aumentar a capacidade. Pois é, parece que nós vamos pagar a conta do que vai ser feito no litoral. Acho difícil. Se a gente fizer um processo, não precisa ser um processo, não precisa ter um gênio fazendo isso, não. Colocando quanto custou a Mogi Bertioga para o município e quanto seria hoje esse recurso. Eu acho, e quanto custou a Mogi Dutra, eu acho que não há juiz que não vá compreender o que o município deixou de fazer, deixou de construir, para construir as estradas. Agora, a Mogi Bertioga já é um pouco mais moderna. Nós conseguimos fazer toda a subida da serra com mão dupla. A subida da serra é toda com mão dupla. O problema é aqui em cima, que o Alckmin fez uma reforma aqui em cima, aqui perto de Biritiba Sul, de Biritiba Sul, dessa região, e ele não fez mão dupla em alguns lugares da vinda de Bertioga para cá. Então aí não adianta nada. Para tudo. Eu acho que isso aí vai dar uma discussão boa e eu acho que nós temos muita chance de ganhar. Deus te ouça. Deus te ouça. Vamos falar um pouquinho de política? Vamos. O senhor agora está especialista nisso. Médio. Né? A gente erra ainda. Ainda? Depois de velho. Presidente, a última vez que eu conversei com o senhor, já se vão uns 10 anos ou mais, Tempo. Eu perguntava para o senhor uma coisa. O senhor havia acabado de filiar no PL aquele deputado da Serra Elétrica lá, que mandava... Sim, lá, do Acre. Isso, e eu perguntava... Não, ele era do PL. Mas precisava colocar esse povo, aí o senhor me disse o seguinte... Olha, em Brasília ninguém vale nada se não tiver... partido nenhum vale coisa alguma se você não tiver força política, representação política por meio dos deputados. Pois é, o tempo passou e hoje o senhor tem o partido com maior número de representantes na Câmara, Senado também? Senado nós temos 12 senadores... Temos 6 senadores que no Senado pode mudar de partido, na Câmara não. E aí da maioria? Não, nós temos 6 senadores querendo vir para o PL, mas o Bolsonaro não quer se comprometer. Eles querem o apoio do Bolsonaro em 2026. E o Bolsonaro não quer se comprometer. Então nós temos 12 senadores, nós podíamos ir para 18 e ficar com a maior bancada. Como é que foi para se chegar nesse ponto? O Bolsonaro é um fenômeno. Se alguém tem um fenômeno no planeta... Se alguém tem o carisma que o Bolsonaro tem no planeta, se ele tiver o mesmo carisma do Bolsonaro, essa pessoa não descobriu isso ainda, porque não existe no planeta. Hoje ele chegou lá estava me passando agora, ele chegou hoje em Curitiba, aeroporto lotado, depois da eleição, lotado, pessoal gritando Bolsonaro, e o desespero, o cara quer ser visto pelo Bolsonaro. Criança de 8, 10 anos adora o Bolsonaro. E aí, o aeroporto lotado de gente. Como que consegue? Ninguém consegue isso no planeta. Nenhum líder político consegue isso. O Bolsonaro é um fenômeno. Quer dizer, o que aconteceu com o Bolsonaro? Ele fez tudo o que tinha que fazer na pandemia. Mas não se vacinou. Não, e falou muita bobagem. Não é que ele falou muita coisa que ele não devia falar. Ele errou na comunicação, porque ele deu dinheiro para os municípios, deu dinheiro para os estados, fez a vacina e ficou combatendo a vacina. Quando ele combate a vacina, ele deixa a mãe insegura. Tanto é que nós tínhamos quase, um pouquinho acima nas eleições, o Bolsonaro com os homens estava à frente. Com as mulheres ele estava sempre muito atrás. Porque ele confundia as mulheres.
Então, muita gente votou no Lula porque não quis votar no Bolsonaro. E teve gente que votou no Bolsonaro porque não queria votar no Lula, mas poucos. Bolsonaro perdeu milhões de votos na pandemia, com o que ele falou e com o problema da vacina. E o que aconteceu? Perdeu a eleição por Lula por 2 milhões de votos. Seriam 2 milhões de mulheres? Ah, muito mais. De mulher, muito mais. As mulheres eram uma diferença incrível na eleição. Era muita gente. As mulheres derrotaram o Bolsonaro por causa da vacina, porque ele deixava a mulher insegura. A mulher que tinha um filho na idade de tomar vacina, ela não sabia se dava ou não dava vacina, porque o Bolsonaro falava contra a vacina. Nós tentamos, depois, nós não estávamos nesse tempo com o Bolsonaro. Esse tempo ele estava sozinho, só com militares. Isso não é crítica para os militares, não. Mas eles não tinham experiência política. E o Bolsonaro é difícil também de ouvir os outros. E aí, o Bolsonaro é teimoso. E aí ele chega, o Bolsonaro, quando nós entramos, fomos apoiar o Bolsonaro, apoiar o governo Bolsonaro, não é apoiar na eleição. Nós fizemos uma pesquisa e vamos mostrar a pesquisa para o Bolsonaro. Quem vai apresentar a pesquisa? Então escolhemos... Quem vai amarrar o... Quem vai brigar com o Bolsonaro? Garganta do gato. Então nós pedimos para o Flávio Bolsonaro, o filho dele, para ele apresentar a pesquisa. E no final da pesquisa deu o resultado, que ele tinha que tomar vacina. Aí a resposta dele, esquece isso, eu não vou fazer de jeito nenhum. Aí um dia eu sozinho com o Bolsonaro, só me fala uma coisa. Teus filhos tomaram a vacina. A tua mulher tomou vacina. Por que você não toma? Porque o que você falou no passado, se você tomar vacina, recupera um pouco. Ele esquece esse assunto. Vamos mudar de assunto. Mas dizem que ele tomou, né? Tomou nada. Não? Tomou nada. Você não conhece o Bolsonaro? Tomou nada. Presidente, o Bolsonaro, a gente sabe, é uma pessoa de difícil trato. Ele não é normal, eu falo isso para todo mundo. Não é normal. Como é que o senhor está conseguindo conviver com ele? Porque quando ele foi para o PL, eu falei, isso vai dar uma confusão enorme, porque daqui a pouco ele vai querer mandar no PL e tudo mais. Não, nunca quis isso. O Bolsonaro não liga para nada. Ele nunca quis porque perdeu a eleição, né? Não, mas sabe que... Não é... Não, nunca quis. Não. O Bolsonaro é complicado porque como ele tem aquele carisma, aquele prestígio com todo mundo, ele sai num lugar, abafa. Fomos para a Argentina, agora foi uma loucura. Bom, depois a gente vem para esse assunto. O Bolsonaro, vários lugares que ele passou, ele brigou. Por que o pessoal briga com ele? Porque ele é um fenômeno com popularidade. E é um camarada de difícil trato. Ele é um camarada diferente da gente. Não é uma pessoa igual a nenhuma pessoa dessas pessoas que estão aqui. Ele é diferente. O Bolsonaro é um camarada que não é normal. E aí o camarada acha que ele é um camarada de prestígio, que bomba em todo lugar que ele vai, e acha que ele tem que ser normal em outras coisas. Ele não é, tem que ter paciência. O senhor está tendo muita paciência com ele? Olha, eu posso te dizer uma coisa? O Bolsonaro nunca chegou no partido e falou assim para mim, Valdemar, eu quero que você faça isso. Ele chega para mim e fala assim, Valdemar, quando ele quer dar o partido para alguém, eu posso dar o partido aqui? Está encrencado a eleição de São Paulo. Total. Ele fala assim, posso dar? Ele nunca fez, nunca foi deselegante comigo, nunca falou assim, eu quero que você faça isso. E muito menos eu, que eu tenho o maior respeito por ele. E ele é diferente da gente, o pessoal não compreende isso, tem que compreender. Eu, graças a Deus, eu compreendi isso e quero te dizer uma coisa, Davi, eu sou grato a ele, porque o que ele fez pelo nosso partido, fez pelos nossos parceiros lá, não existe. O pessoal está com prestígio em todo lugar. O Bolsonaro, você veja só o problema que nós estamos tendo em São Paulo. Ele foi o mais votado em todas as cidades de São Paulo. Ele só perdeu na capital. Na capital ele perdeu. A capital é tendência à esquerda. Então, todo mundo quer o apoio dele. Porque 90%, 99% das cidades não tem segundo turno. E ele decide a eleição, então, onde não tem segundo turno. Por quê? Porque se tem 5 candidatos, divide, dá 20% para cada um, o outro 18%. Ele, com os 20% e 30% que ele dá para um candidato, ele elege o cara.
Então nós estamos tendo esse problema. A minha briga essa semana com ele na volta, até minha mulher, até a Dana falou comigo isso hoje, foi ontem à noite. Ela falou, e daí, como é que ficou o negócio do avião? Eu falando pro Bolsonaro, vamos ter que ofertar um jato para você no avião para você correr os municípios. Jato e helicóptero. Porque a eleição são só 60 dias. E com o registro ainda, vai sobrar 45 dias. O cara tem que se registrar e tudo mais. Quantas cidades ele vai visitar? Ele falou, não, só vou de avião de carreira. Eu não vou andar em avião, e não vou andar em jato, porque ele tem medo de sabotagem, essas coisas. Eu falei, Bolsonaro, você vai visitar 50 cidades, 60 cidades, enquanto você pode fazer 150. E a Michele do lado. Porque a Michele, no final da campanha dele foi ter um jato para ela fazer várias cidades. Mas já estava no final da campanha. E aí, tem que ter isso, porque um presidente não tem como correr o Brasil. O Brasil não é um país, é um continente. Mas ele não quer porque se trata de... Ele quer ir no avião de carreira. Ele mas vai não, no avião de numa carreira. situação excepcional como essa, ele não aceita? Não aceita, nós vamos ter que tentar convencê-lo, eu não acho fácil. Agora, se nós não conseguirmos isso, nós vamos deixar de ganhar a eleição em várias cidades grandes, porque ele não consegue correr todas as cidades que nós precisamos que ele corra. A ideia nossa é ele ficar de 1 a 2 dias em Brasília, 1 dia e meio, em Brasília só gravando, para todo o país. Todo lugar que ele não vai, ele grava. O cara fica com a mensagem e põe na internet e tudo mais, o candidato. E aí, aonde... Agora, tem as grandes cidades que ele tem que visitar. Por exemplo, São José do Rio Preto, Ribeirão Preto, Mogi das Cruzes. São cidades que ele tem que estar. Agora, está aqui, vai em Suzano. É fácil. Mas tem lugares que você tem que ir em Rio Branco. Grande. O prefeito de Rio Branco vai se filiar ao PL. Eu estou vendo uma data para ele lá, complicado. Porque ele tem compromisso todo final de semana, está viajando quase todo final de semana, trabalhando que nem um louco. Então nós vamos começar em fevereiro de volta, vamos dar uma folga agora em janeiro, que ele vai tirar uns dias para descansar, e porque ele tem trabalhado direto. E aí eu tenho que convencê-lo, e tenho que convencer, não só ele, a Michele precisa de um jato para ela, por quê? Porque a Michele está bombando no Brasil. Só está apostando nela, né? É impressionante, mas ela tem um problema, ela ficou 4 anos dentro do Palácio da Alvorada. Palácio da Alvorada é aquele palácio que o presidente mora. É. E aí, ela ficava recebendo os deficientes e as crianças pobres. Levava para conhecer o palácio e servia um lanche para eles e tal. Ficou 4 anos fazendo isso, não foi aproveitada no governo. Aquela mulher é um fenômeno. Aí, quando nós fomos lançar a reeleição do Bolsonaro, lá no Maracanãzinho, deram a palavra para ela. E ela falou bem. Aí o Bolsonaro virou para mim, nem eu sabia que ela falava bem assim. Aí eu convidei ela para ser presidente do PL Mulher, que tem uma grande estrutura hoje. Agora ela vai estar amanhã, amanhã vai ter 3, 4 mil mulheres lá, não tenha nem dúvida, lá em Curitiba com ela. E aí ela começou a falar, e ela começou a ficar mais aprimorada, começou a melhorar, fala muito bem. Mas aí o senhor queria lançar a Michele candidata à presidência, já que o Bolsonaro está impedido. Mas ele não gostou. O que é? Rolou um ciúme Bolsonaro, aí? Não, aí que está. Ao contrário. O Bolsonaro está feliz de ver a mulher dele bombando. Olha que interessante. E eu pensei que nós pudéssemos ter problema nisso. O Bolsonaro tem muita consideração com a Michele. Ele fala diferente com a mulher dele, da maneira que ele fala com outras pessoas. É verdade isso aí. Ele gosta dela. E ela tem força com ele. E ele tem muito respeito por ela. Então, tanto é que eles vão agora, ela não quer... Eles não podem ficar no mesmo local, porque ele atrapalha. Ele atrapalha o evento dela. Ele vai no evento dela, dá uma passada de 10 minutos, 15 minutos e vai embora. E aí tem o vice-versa? Ela vai em todo lugar que precisa. Aí ela vai. Mas acontece... que a Michele, ele não quer a Michele em cargo executivo. Ela fala, não, Valdemar, ela não sabe lidar com essa gente e tal. Amanhã podemos pensar... Ele, na verdade, quer preservar. Amanhã podemos pôr ela de candidata ao Senado e tal. Ele fala isso. Mas ele quer preservar... o cargo executivo, geralmente, o cidadão está exposto, né?
É muito. crítica, é Qualquer. pancada e tudo mais. Se meteu na política, você está exposto todo dia. Falam bobagem de você todo dia. E isso é normal. Mas quer dizer que o relacionamento está sendo bom? Muito. Dele com ela sempre Não, foi o bom. senhor com o Bolsonaro. O meu, com ele? É. Bom, ele vai na minha sala. Ele tem, o escritório dele é do lado. Meu prédio aqui, no mesmo andar. A minha porta aqui, a porta dele aqui. Tem a estrutura dele para cá, a minha estrutura para cá. E ele vai na minha sala 2, 3 vezes por dia, quando não quer me chamar, quando quer falar alguma coisa mais rápido comigo. Só quando ele vai lá, acaba com a minha agenda, né? Porque o pessoal fica doente, né? Todo mundo quer tirar foto, tudo. Ele é um fenômeno. Como é que foi na Argentina? Eu fiquei impressionado na Argentina de ver o prestígio que o Bolsonaro tem lá. Mas agora, o problema da Argentina é que está dividida como o Brasil. Direita e esquerda. Muito dividida. Mas eu vi o senhor também sendo abordado nas ruas lá num vídeo aí que saiu. Ele está famoso na Argentina? Não, não estou, não. Vou te explicar. É que eu estava junto com o Bolsonaro, até brinquei com ele na hora. Ele falou, olha lá, ele fez sinal assim, o pessoal, olha lá o Valdemar lá. Eu falei, vê se não me atrapalha agora. Fiz de brincadeira. Ele, o que acontece? O pessoal tinha um pouco de brasileiro lá, mas muito pouco, porque era dezembro. Se fosse fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, ia ter muito brasileiro lá. Dezembro, pouca gente viaja antes do Natal. Mas assim mesmo tinha brasileiro lá, e muitos argentinos conhecem o Bolsonaro. Todo dia era juntamente de gente em frente ao hotel. Que hora que ele vai sair? Vai sair 10 horas da manhã, vai sair às 9 da manhã, estava lotado de gente. Seleção brasileira? É impressionante a popularidade dele, é um negócio do outro mundo. E depois, quando saiu, que nós fomos para o Congresso, para a posse, eu fui junto com ele. E aí, eu fui no mesmo carro, inclusive, com ele. Fui eu e ele no carro. Que eles receberam o Bolsonaro lá como chefe de Estado. Puseram o batedor e tudo para a gente todos os dias. E aí, quando nós chegamos lá, tinha aquele povo na frente esperando o discurso do Milei. Aí, começaram a gritar Bolsonaro e o Bolsonaro foi lá, perto do povo. Eu nunca vi coisa igual. Aí começaram a gritar Bolsonaro, Bolsonaro. Ele tem muito prestígio lá. O senhor participou, praticamente foi um dos responsáveis pela a primeira eleição do Lula, já Sim. que o senhor acabou oferecendo para ele um vice que era o Zé Alencar. Que era de direita. Pois é. E isso aí ajudou o Lula a quebrar aquele Foi, ganhou a eleição por causa junto disso. aos Não empresários. por causa de mim, por causa do Zé Alencar. Pois é, mas quem é mais difícil no trato, Lula ou... 1000 vezes o Bolsonaro. É? Porque o Bolsonaro não é uma pessoa igual a nós. O Zé Alencar não era. Não, o Lula ou o Bolsonaro? O Lula não tem comparação. O Lula não. O Lula é um camarada do povo. O Lula é completamente diferente. O Lula é completamente diferente do Bolsonaro. Completamente diferente. E é um fenômeno também, porque chegar onde ele chegou. Agora, presidente, o senhor conviveu com um, conviveu com outro? Convivi bem com eles também, por causa do Zé Alencar, que era vice-presidente. Quando eles resolveram convidar o Zé Alencar para vice-presidente, o Zé Alencar estava no PL, e aquilo foi muito bom para a gente. O Zé Alencar ajudou muito a gente, nós fizemos parte do governo, e o Lula foi bem no governo também, e elegeu a Dilma depois, nós fizemos parte do governo, e o Zé Alencar que ajudou o Lula a ganhar aquela eleição. Agora, é completamente diferente o Lula não tem comparação com o Bolsonaro. Completamente diferente. Em que sentido? Primeiro, que o Lula tem muito prestígio. Ele não tem o carisma que o Bolsonaro tem. O Lula tem prestígio, popularidade. Ele é conhecido por todos brasileiros. O Bolsonaro não. O Bolsonaro tem um mandato só. O Lula, quando foi eleito presidente, ele foi eleito na 4ª tentativa dele para a presidência da República, sendo que ele já tinha tido uma tentativa para governo do Estado também. O Bolsonaro não. O Bolsonaro tem uma... você notava na Câmara, eu cheguei em 1990 na Câmara junto com ele. Ele chegou em 90 também. E você já percebia... Quer ver só uma coisa do meu pai? Meu pai... 20 e tantos anos atrás, uns 25 anos atrás, meu pai era prefeito, um dia ele falou assim, Boys, você se dá bem com o Bolsonaro? Não, você se dá com o Bolsonaro? Falei, me dou, por quê? Leve esse cartão para ele. Era um cartão
do meu pai elogiando ele por um comportamento que ele teve na Câmara, que eu não me lembro o que estava escrito no cartão. Olha que pena. Eu dei o cartão para o Bolsonaro. Falei, Bolsonaro, meu pai é prefeito de Mogi, mandou isso aqui para você. Eu conheci o Bolsonaro de oi, tudo bem, tal, porque convivendo com o cara há 30 anos lá dentro. Aí eu dei para ele o cartão, mas não me lembro o que meu pai escreveu. Eu sei que era um elogio. Quer dizer, o Bolsonaro já tinha prestígio naquele tempo. O senhor teve muito tempo ligado à esquerda com o Lula e de repente teve uma recaída aí, não. Agora é direitista. Eu explico. Nossa, eu até hoje não acho que o Lula eu não acho que o Lula é de esquerda. Eu não acho, mas vamos lá. Eu entrei na chapa do Lula com o Zé Alencar, que era nosso filiado e que foi candidato a vice-presidente. E o Zé Alencar era de direita. E fez parte do governo. O Lula nunca fez questão disso. Agora que o Lula está mais machucado, porque tudo que aconteceu com ele, e com razão de estar machucado, o cara fica machucado, evidente que fica. 500 dias de prisão. O Lula foi falar hoje, por exemplo, que conseguiu pôr no Supremo um comunista. Quer dizer, o Lula está machucado. Porque o que aconteceu? Ele tinha que ser julgado, se ele errou em alguma coisa, ele tinha que ser condenado, tudo dentro da lei. O Moro errou. O Moro superou os limites da lei. E ninguém imaginava que o Moro queria ser presidente da República. Que pouca gente... O pessoal já esqueceu. O Moro foi candidato a presidente. E ele viu que não deu certo, caiu fora. Virou candidato a senador. Quer dizer, ele fez tudo aquilo pensando em ser presidente da República. Ultrapassou os limites da lei. Quando eu falo isso, o pessoal da direita fica bravo comigo. Amanhã é um cacete em cima de mim na internet. Mas é verdade. Ele ultrapassou... Ele, por exemplo, a primeira vez que ele convocou o Lula, vai depor coercitivamente hoje à tarde. Cara, ex-presidente da República fala, ó, venha depor aqui, hoje vai ser intimado hoje, segunda-feira, para depor na quinta-feira. Não, ele fez o camarada depor, lembra que ele foi depor lá em Congonhas? Isso. Quer dizer, passou do limite da lei para aparecer, para ser candidato a presidente. Não está certo isso. Usou, ele vai pagar caro por isso. Ou já está pagando? Já está pagando, ele vai ser cassado. Você viu que já teve o parecer já do Ministério Público. Ele vai ser... E eu não desejo mal para ele, não. Ele tinha que ter feito várias coisas que ele fez. Só que ele acabou com todas as empresas do Brasil, as grandes empresas do país. Ele tinha que ter colocado o camarada na cadeia, o dono, mas não acabar com a empresa. Acabou com toda a engenharia do Brasil. Nós dependemos, hoje tem aqui firma da Espanha, Portugal, todo mundo trabalhando aqui. Uma tristeza. Nós tínhamos que prestigiar o nosso pessoal. Ele parou tudo. Estamos construindo a maior refinaria do Brasil lá no Rio de Janeiro, parou tudo. Cabotagem, construção de navios. Eles tinham investido em tudo isso. Quer dizer, o que aconteceu? Parou. Ele estacionou. Ele deixou 9 milhões de desempregados na época. Então, ele tinha que ter punido o camarada que errou, não tenha dúvida disso. Mas ele não podia ter acabado com a empresa. Todas as empresas foram para o espaço. As grandes empresas do Brasil que empregavam milhões de pessoas. Vamos voltar aqui para nossas eleições? Vamos. Quais são os planos do PL para as eleições municipais? O senhor já falou que pretende usar o Bolsonaro, usar também a Michele. Eu pretendo. Vamos ver se eu consigo. Para se chegar onde com isso? Não, para eleger o prefeito de Mogi, nós vamos ter um candidato. Não, o prefeito de Mogi é outra história. O senhor vai trabalhar no Brasil inteiro. Ah, sim, não queremos chegar em 1.000 prefeitos. Não é mais 1.500? Eu não sei, eu estou meio preocupado porque nós não estamos dedicados. O partido não está se dedicando a isso. Mas não é muito cedo? Eu vou te explicar. O Kassab, por exemplo, o Kassab é muito inteligente. O Kassab traz um camarada para o partido, prefeito de uma cidade que tem 5.000 eleitores e que não pode se reeleger. Está fazendo número. A nossa intenção é trazer gente boa, prefeito de grandes cidades. Hoje eu me reuni com o prefeito de Itaquaquecetuba, com o Eduardo.
Quer dizer, nós pretendemos estar gente boa. Já veio o prefeito de Santa Bárbara do Oeste, vai voltar lá para assinar. Vem o prefeito de Americana. Está vindo prefeitos de grandes cidades. Nós não queremos prefeito só por fazer. E eu achava, na proporção que nós fizemos de deputados a eleição passada, nós tínhamos que bater 1000 candidatos. Se o Bolsonaro trabalhar, ele já está trabalhando. Se ele trabalhar para valer na campanha, se a Michele trabalhar para valer na campanha, nós podemos chegar em 1.200, por aí, 1.300. Entendeu, não? Agora vamos bater os 1000 prefeitos, nós vamos bater. Vamos chegar nisso. Agora, eu tenho acompanhado pela internet o senhor tendo que resolver problemas de cada lugar que a gente nem nunca viu. Como é que está sendo isso? Está um inferno. Hoje estava uma briga lá no Ceará, Fortaleza. Cada lugar tem as suas... Todo. Porque o pessoal que assumiu o comando do partido. Por quê? Primeiro lugar, nós temos o maior tempo de televisão. Nós vamos ter o maior fundo eleitoral, porque nós elegemos o maior número de deputados. Então, você tem o maior tempo de televisão, você começa a ser procurado e começa a ser requisitado por todos os candidatos que querem se coligar ou querem ter gente com a gente. Porque isso não tem preço, o nosso tempo de televisão. Porque ainda, apesar de falarem da internet, podem falar o que for, mas você aparecer numa inserção às 9 horas, 9h30 na televisão, na Globo, você bate a internet de 10-0, porque nós temos essas inserções. Então, você precisa de TV. E isso dá muita procura pelo partido, por causa do nosso tempo de televisão. É natural. Bom, e a nossa área aqui? Como é que vai ficar? Olha, nós estamos bem. Salesópolis, nós temos o Kiko. Não, vamos falar de Mogi primeiro, depois a gente passa tá na eu ia falar a região região toda. Depois Vamos a gente falar. passa na região. Tá bom. Mogi nós vamos resolver lá para o dia 20 de janeiro, por aí, começo de fevereiro, vamos reunir nossos vereadores, nossos deputados e discutir. É pessoal nosso. Pessoal nosso. Mas tem que Você, fazer. você costuma dizer, é Pessoal o nosso pessoal. Nosso pessoal. É. Nosso pessoal. Mas é verdade. Nós temos que sentar, porque nós temos outras. Tem mais gente querendo ser candidato. Nós temos lá alguns parceiros nossos que querem ser vice-prefeitos. Temos outros que querem ser prefeitos. É natural isso aí. Então nós temos que sentar com todo mundo, porque nós queremos fazer uma bancada de vereadores que nunca foi feita em Mogi. E eu vou te dizer uma coisa, a mesma coisa eu quero fazer na próxima eleição em 2026, se Deus me ajudar, é fazer a maior bancada da história do Brasil. O senhor vai ser candidato? Não, nunca mais. Não? Nunca mais. mais? Nunca mais, não quero ser candidato. Vamos voltar para cá então. Então vamos. Senhor, quem são os nomes fortes para Mogi? Ué, nós temos aí vários nomes aí. Antes de eu vir para cá, saiu o Marcos Melo, lá do meu escritório. Eu me dou muito com o Marcos. Tem vários candidatos. O Caio, por exemplo... O senhor falou que, entre aspas, nosso pessoal não queria nosso pessoal candidatura. Não quer. Não quer, porque o Marcos Melo, que é um excelente cara, e foi bom prefeito. Tanto ele que ele está bem nas pesquisas. O Marcos, ele não ouviu a gente na eleição, ele é teimoso. Dava vontade de matar na época. E eu cheguei a chamar o pai dele. Pedi para o pai dele falar comigo no escritório e falei, teu filho vai perder a eleição. Aí ele falou, mas nós estamos na frente. Estamos na frente, nós vamos ganhar o primeiro turno. Por que você achava que ele ia perder a eleição? Porque ele não punha o Bertaioli na televisão. Ele não punha o Sadal Sakai, só põe no último programa. Não ouvia gente. Não ouvia gente. Não ouvia. Não tinha jeito de ouvir. Vocês chegaram a dar conselho para ele? Muitos. Muitos. Aí eu falava com o Bertaioli. O Bertaioli, não, ele me liga lá às 7h30 da noite e manda avisar que se quiser o estúdio tá liberado. Eu tô lá em Brasília, pô. Aí que eu fiz? Um dia eu marquei em casa, às 16 horas, falei, uma sexta-feira. Falei, Marcos Melo, você pode ir na minha casa? Eu sempre marco na minha mãe, que é mais fácil lá. Você pode ir lá no apartamento lá, falar comigo
Só para a gente situar, fica perto da praça. Hã? Fica perto da praça. O quê? A casa da sua mãe? A minha mãe. Fica perto da praça. Fica em frente à praça. Em frente à praça. Aí, eu cheguei para ele, você pode 16 horas lá? Ninguém sabe dessa história. Aí, ele falou, posso, lógico. E falei para o Bertaioli, você pode 16 horas lá no apartamento? Posso. Ninguém sabia o que era. Quando chegar lá, chegou o Marcos primeiro, depois chegou o Bertaioli. Eu falei, bom, vamos resolvendo agora a televisão aqui? O Marcos Melo, não. Então eu fico convidando ele para ir lá, ele não vai gravar. Aí o Bertaioli falou, convidando coisa nenhuma. Você liga às 7h30 da noite para avisar que o estúdio está livre. Isso se chama cariação, né? Mas eu fiz para saber que providência que eu tinha que tomar. Porque o Bertaioli tinha uma aprovação bárbara na cidade, tem até hoje. E aí ele tinha que participar, era ele que tinha que estar na televisão. E aí tinha esse problema. Ele não... foi o principal problema? Ou teve ele perdeu a eleição por causa disso. Por causa disso. E aí... E o que resolveram? Hã? O que resolveram lá na sua casa? Não resolveram nada. Quando eu vi que não resolveram nada, o que eu fiz? Liguei para o pai do Marcos Melo, pedi para ele falar comigo. Ele foi, Silvino, amigo meu. E aí liguei para a mulher do Marcos Melo, que eu gosto dela, mas não tinha liberdade com ela. Liguei para ela para falar, seu marido vai perder a eleição. Ele não está fazendo isso, isso e isso. Então foi tragédia anunciada? Tragédia anunciada. Nós sabíamos que ganhava o primeiro turno e perdíamos o segundo. Olha que interessante. E ele não viu a gente. Mas isso aí é passado. E agora? Isso inviabilizou o apoio do grupo para ele? Eu acho que inviabilizou. Eu acho difícil. Inviabilizou. O pessoal ficou muito descontente, porque não podia ter perdido a eleição. Estava com a eleição ganha. Aquela eleição estava ganha. Ele é uma boa pessoa, não é? Muito boa, adoro ele. Meu amigo. Gosto dele. Por exemplo, o Caio. Não tenho nada contra o Caio. Não quero mal de ninguém. Mas nós vamos ter que ter um candidato em Mogi. O nosso pessoal quer. Nosso pessoal quer. Houve uma tentativa de aproximação do senhor com o Caio? Uma tentativa da parte dele? Não tem essa tentativa. O Caio me liga e fala, precisava falar com você. Eu falo, passo aí na prefeitura quando chegar de Brasília. Não tem o menor problema. Me dou bem com ele. Não tenho problema. Mas eu falei para ele, Caio, é difícil a gente ir junto com você. Junto, é muito difícil a gente ir junto. Por quê? Por causa do nosso pessoal. Hã? Por causa do nosso... O nosso pessoal não quer. Eu falo, o pessoal não quer, mas olha, não podemos fazer a Renata falou comigo, a presidente do Podemos. Quer dizer, me dou muito com ela, gosto dela. Agora, era mais fácil, né? Se você faz uma composição aí para ganhar a eleição aí desse jeito, é mais fácil. Mas depois, se for para depois não ir bem, aí não dá certo. A saída do Bertaioli embolou muito a sucessão aqui de Mogi? Bom, meio confusa a situação. Não, se ele fosse candidato a prefeito, o Bertaioli ia ser um passeio, né? Para mim foi muito boa. Pouca gente sabe disso. Por quê? Porque eu era o único presidente de um grande partido no Brasil que apoiava um candidato para federal de outro partido na minha cidade. Não, você não ia conseguir dobrar. Então, e ficava difícil para mim isso aí, porque eu apoiava sempre o Bertaioli. E daí o pessoal chegava para mim, Valdemar, um dia eu cheguei para um camarada, vem cá, você está com um problema na tua cidade, cara. Vai resolver o problema. Vai resolver o seu primeiro. Mas então, eu falei para ele, mas nem me passou pela cabeça, eu esquecia. Eu falei, vem cá, você tem que dobrar. Você tem que pegar o nosso candidato. Você não pode apoiar o deputado federal de outra cidade, que não seja do nosso partido. Ele virou para mim, presidente, você não vai ficar chateado comigo? Eu falei, não, o que é? É só o senhor que pode? Você sabe que eu nunca tinha me tocado que eu apoiava o Bertaioli toda eleição? E porque o Bertaioli trabalhou muito bem na cidade, e é difícil a cidade da gente. E para ele, então, sair daqui, acabou meu problema agora. Então foi por isso que você incentivou a ida? Eu não fui eu que incentivei. Ele foi convidado para ir para o tribunal. O Bertaioli é muito conceituado. Ajudou. Hã? O senhor ajudou. Muito.
a ida dele. O André é o presidente da Assembleia. Se você não tiver o presidente da Assembleia, você não indica, mas nem passa perto do Tribunal de Contas. E o André fez um trabalho... Aliás, o André está fazendo um trabalho que está me surpreendendo. O André sempre me surpreendeu. Um dia eu cheguei para o André e falei assim, André, tem um problema lá em Guararema. Ele ia ser candidato à reeleição e ele foi muito bom prefeito. Mas a Conceição, mãe do Márcio, quis ser candidata novamente e tinha sido muito boa prefeita. Eu falei, aí eu falei com o André, ficou para mim, eu tive que falar. Falei, André, acho que não vai dar para você ser candidato à reeleição. Ele falou, por quê? A Conceição quer ser candidata de novo. Na hora, ele, tudo bem, sem problema, não saio. Passou, eu falei, olha, vou te eleger deputado estadual. Passou um tempo, vou te eleger deputado estadual. Ele falou para mim, que jeito, na minha cidade tem 18 mil eleitores, como é que eu vou me eleger deputado estadual? Vou te eleger deputado estadual, escreve aí. E pus ele na campanha comigo, e fiz tudo para ele, e não fiz mais do que minha obrigação. E depois, quando eu fui impedido de ser candidato, eu pus o Márcio Alvino no meu lugar. E que ele tem a minha base até hoje. O André não, o André já é mais o André é mais de campo. O André já subiu, já passou dos 200 mil votos. E o Márcio também. O Márcio tem o nosso pessoal até hoje. E o Márcio eu pus no meu lugar, porque eles foram muito positivos comigo lá. Quando eu tive aqueles problemas lá atrás, que eu passei, o que eu passei lá atrás, uma injustiça que nós tivemos. Se eu quero comentar um dia ainda, eu vou dar uma entrevista falando isso. Mas está na hora. Não está. Eu quero fazer uma entrevista longa. Nós não tínhamos recurso para campanha. Nós só tínhamos um jeito de fazer campanha, com dinheiro de empresa. Quem quer dar dinheiro para a gente? Ué, quem? Como é que você vai gastar? Como é que você vai fazer campanha? E nós estávamos fazendo isso, a inventar a história do mensalão. Uma loucura. O PT fez um acordo político com o Roberto Jefferson e não pagou. Só pagou uma parte. Porque eles não tinham dinheiro, tinham que pedir para a empresa. O dinheiro não entrava do dia para a noite. Eles, em 2005, eles estavam pagando o que ele me devia de 2003, que eu peguei com o Lúcio Funaro. Nunca paguei mesada para ninguém. Nós tínhamos 2 ministérios, eu vou dar mesada para o camarada, pô. Aí ele inventou, caiu com o Joaquim Barbosa, que é um revoltado, complexado. Joaquim Barbosa segurou o processo 5 anos. Por quê? Vamos contar essa história. Para chegar na eleição? Não, quando ele estivesse na presidência do Supremo, que ele ia assumir, para ele julgar a gente quando estivesse na presidência. E aí inventou uma tal de teoria do fato, que era lá da Alemanha. E olha, eu quero te dizer uma coisa. O Bispo Rodrigues recebia um dinheiro que eles enviam da campanha para ele, que eles prometeram, que ele estava devendo. Eu recebi o dinheiro que eu estava pagando o Lúcio Funaro. Nunca um deputado foi preso por receber mesada. Nunca ficou provado isso aí, isso era mentira. Por quê? Eu tinha 2 ministérios, eu atendia o cara em todo o Brasil. Todo mundo tinha diretoria do DENIT, tinha diretoria dos portos, presidência dos portos, em todo o Brasil. Eu vou dar dinheiro ainda para o camarada? O Roberto Jefferson criou essa história porque não pagaram ele. Aliás, ele deu 60 tiros agora na Polícia Federal e a Polícia Federal não deu um tiro nele. Vê que infelicidade para nós. Está lá. Está lá. Um camarada desse já devia ter sumido há muito tempo. Vamos voltar aqui. O senhor acha que a carreira do Bertaioli na política acabou? Não, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Ele é novo. Veja bem. É novo, mas está num cargo vitalício. Ah, mas não, mas ele é novo. Ele é novo. Ele é novo. Eu vou te dar um exemplo. O Otto Alencar. O Otto Alencar era do PL lá na Bahia. Foi governador até 8 meses pelo PL, substituindo o César Borges. O Otto Alencar foi para o Tribunal de Contas da União e veja onde ele está hoje. É um senador de destaque. O Bertaioli tem muito futuro na vida política, porque ele é novo. Ele não precisa ficar até 75 anos no tribunal. Não precisa. Se ele sair, vai para onde? Não, eu estou dizendo... Não, ele não tem essa intenção. Mas eu estou te dizendo que ele é novo.
O senhor está falando no Otto da Bahia. O Otto Alencar. Está conosco aqui o vereador Otto Rezende. O Otto é nosso, tá nosso parceiro aí. A presença sua aqui conosco. O Otto é parceiro nosso aí, tem futuro na política. Francimário, conhece ele? Muito. Vulgo Farofa. Farofa, também conosco peça aqui. rara. Peça Novo rara. presidente da Câmara. Então, vai ser bom presidente o Farofa. O senhor ajudou muito Farofa na presidência? Não, ajudei nada. Ele falou que o senhor ajudou. Ele não precisa de ajuda minha. Ele é trabalhador, trabalha de manhã, de tarde e de noite. Camarada que trabalha assim não tem erro. Ele vai longe. Farofa vai longe. É do batente. E os candidatos de Mogi? O senhor me enrolou aqui, nada. Então, aí nós vamos ter que decidir o que vai acontecer. Pode ser que eles saiam com um nome novo aí, que nunca... Eles podem querer sair com um nome novo. Eu acho muito difícil o nosso grupo perder a eleição em Mogi. Eu acho impossível. Nós vamos ganhar a eleição em Mogi porque nós temos o pessoal que tem mais votos com a gente. Nunca tivemos um grupo tão forte como hoje. Eu pensei que o senhor fosse anunciar hoje aqui o seu candidato na cidade. Eu gostaria. Eu também. Não, mas eu tenho que conversar com o nosso pessoal. O nosso pessoal vai... Você está brincando comigo, o nosso pessoal. E é verdade. Isso aí nós vamos ter que sentar com eles e decidir. E quando isso? Lá final de janeiro, fevereiro, por aí. Pô, era no final do ano, agora já está virando final de fevereiro. Mas tem que ser, porque o pessoal agora some. Agora para tudo. Semana que vem para tudo. Depois da semana que vem, na outra semana... Mara Bertaioli seria uma boa candidata? Não tenho dúvida. A Mara sempre se dedicou a ajudar os outros. A Mara é uma pessoa especial. Theo Cusatz. Ótimo também. O Theo é um cara muito dedicado à saúde no tempo dele. Eu sempre falo assim que minha irmã era diretora de uma universidade e ela tinha um plano de saúde muito bom, tem até hoje. E ela paga caro, mas ela paga menos porque é antigo. E ela tem um plano que pode ir nesses hospitais bons em São Paulo. Ela, quando tinha alguma coisa, ela ia aqui na UPA do Rodeio. Funcionava aquilo que era uma maravilha. E tem cidades desenvolvidas aqui em São Paulo, por exemplo, nossa saúde não está boa, o pessoal reclama muito, que funciona como um Einstein. Nós temos um prefeito nosso eu tive lá outro dia, de Jundiaí, ele tem um hospital que você entra lá dentro, você pensa que está entrando no Sírio-Libanês. É para o povo. Isso você tem que se dedicar. E tomar cuidado. Tomar cuidado de você ter empresa boa trabalhando para você. Por quê? Porque não dá para abrir concurso para médico, não. Porque um fica dando atestado para o outro. Aprendi isso com meu pai. Eu falei, pai, o senhor é louco, o senhor fica aqui recebendo, carimbando aqui, indeferido, deferido, de todos os funcionários da prefeitura? Como é que o senhor... Meu pai gostava de mexer com o pessoal. Ele falou, você não sabe por quê. É o pessoal que não gostava de mexer com ele. Né? Não gostava. Porque um médico dá atestado para o outro. Respeito muito a classe médica, mas dá atestado para o outro. Então, você tem que ficar em cima disso, porque senão a saúde não vai funcionar. O que acontece? Como nós não temos uma formação forte, básica, que no Brasil nós não temos, e aí você tem os médicos que são mais fracos do que os antigos. Você não vê um médico antigo fazendo uma bobagem. E aí você tem que ter terceirizado, mas tem que olhar se a firma terceirizada não está te roubando. Em vez de ir lá pôr 5 médicos, tem que pôr, chegar lá tem 2. Meu pai mandava o Benê Freitas, sabe o Benê? O serviço dele era correr pronto-socorro, para ver se tinha fila, se o médico estava lá. E se tinha fila. E por que tinha? Era 15 horas por dia. Eu acho que tem um jeito da gente saber quem vai ser o candidato de Mogi. O senhor vai trazer para cá na campanha a Michele Bolsonaro ou vai vir o Jair Bolsonaro? Não, quero trazer o Bolsonaro. Então o candidato é homem. E o dia que eu trouxer ele em Mogi, já vou avisar para ele. 2 horas de paciência para tirar foto, hein, meu? Porque eu tenho pedido aqui de meio mundo aqui na minha cidade. Mas então o candidato é homem. Porque se fosse mulher, viria Não, vou trazer os dois. A Michele tem voto. A mulherada vai bombar nessa eleição. Pode escrever o que eu estou te falando.
As mulheres vão crescer muito nessa eleição. Então a chance da Mara é maior que a do Theo? Não sei o que o pessoal vai decidir. Vamos fazer uma pesquisa bem feita. Eu não sei o que o pessoal vai decidir. Sei lá, pode decidir até, sei lá. A gente não sabe, a maioria é que decide. Eles podem decidir amanhã fazer um outro caminho. Sempre tem novidade nisso aí. Sempre tem. O senhor está falando muito em novidade, né? Então, pode ser que tenha. Vamos conversar com o nosso pessoal. Teria alguém da política ou de fora dela? Não, tem que ser da política. É difícil pegar gente de fora da política e entender isso aí. Mas pode ser gente da política mesmo. Pode ser que o pessoal mude de opinião. Temos que ter paciência, temos que reunir nossos vereadores, nossos deputados, e nós temos que discutir esse assunto. Quer dizer que hoje não sai daqui. Não sai? Se pudesse, eu gostaria de fazer isso para você. Então ficamos combinados. Ah. Quando tiver, voltamos aqui. A gente volta aqui. Vamos fazer o seguinte, o dia que for fazer a reunião, nós chamamos você. Está fechado. Valdemar, as eleições no Alto Tietê, como é que o PL está se organizando para fazer esse trabalho na região? Olha, eu acho que nós vamos ter sucesso aí. E eu vou vir de lá para cá. Salesópolis, da cabeceira do Tietê. Salesópolis, Biritiba. Não. Salesópolis, o Kiko. Biritiba, o Inho. Peraí, o Kiko, o filho do Kiko. Filho do Kiko. Sim. Filho do Kiko. E Biritiba, o Inho. O Inho. Que é o atual prefeito. Que é o atual prefeito. Reeleição. Santa Branca, eles têm um candidato também, eu preciso ver com o André. Eu não tenho acompanhado mais. Mas ganha a eleição. Santa Isabel também, eles têm um candidato forte. Arujá não, Arujá deve ser o do PSD. O nosso pessoal deve apoiar o do PSD, o atual prefeito. Nós temos Mogi das Cruzes, Suzano, na minha opinião, o Aciúcha é imbatível lá. Poá. E o candidato dele é o Pedro Ixi. O Pedro também tem muito carisma e tem tudo para ser um bom prefeito. Nós temos agora a candidata lá em Poá e vamos ter candidato em Ferraz. Essa é a nossa região. Guarulhos. Estamos estudando fortemente de entrar em Guarulhos, porque nós nunca conseguimos acertar o pé em Guarulhos. Guarulhos é a maior cidade do estado de São Paulo depois da capital. Já passou Campinas. Não tem televisão, que é muito próxima a São Paulo. Né? Aquilo é uma desgraça para nós. Porque não tem TV. Ela não tem TV. Então, você fazer campanha, Guarulhos é muito grande. Agora, nós conseguimos reunir um grupo grande. O Santiago, que é um companheiro, companheiro não, parceiro. Falar companheiro, o Bolsonaro briga com a gente. Companheiro é do PT. O Santiago, que é um parceiro nosso e que é vereador em Itaquá e vai ser candidato a vereador em Guarulhos, que é muito ligado a Guarulhos. Está lançando o Lucas Borges. O Lucas é um vereador e nós temos chance de ganhar a eleição em Guarulhos também. Aí nós fecharíamos praticamente toda a região, com exceção de Arujá, que devemos apoiar o candidato de Arujá. Não conversei com o nosso pessoal ainda, mas é quase certo. E aí nós devemos fechar a região muito bem, como nunca fechamos na vida. Outra coisa que nós vamos sair bem também, nós estamos trabalhando ainda, é no Vale do Paraíba. Vamos bombar lá também. Só aguardar mais uns 60 dias. O pessoal não quer mexer com isso agora. É muito ruim mexer com isso agora. Muito cedo, né? Cedo, e depois você entra nas coisas... O problema é que vai deixando, aí entra na reta final, a coisa acumula toda. Mas tem que ser. Mas não, eles vão começar antes, porque a campanha ficou muito ruim. Eu até falei isso para o Rodrigo Maia, que foi muito bom presidente da Câmara. Eu falei isso para ele há uns 5, 6 anos atrás, quando eles alteraram a lei. 60 dias de campanha. Isso é um absurdo. Não dá para o cara fazer a campanha em 60 dias, porque demora 15 dias para você registrar a candidatura e para você começar a falar. E para começar o programa na televisão. Então são 45, é muito pouco tempo. Então você tem que se organizar antes. Tem que se organizar antes. Nós vamos nos organizar antes. Agora, como é que vai ser a campanha aqui em Mogi? Você vai estar presente? Como é que vai ser? Não vou estar presente. Eu não vou ter jeito de sair de Brasília.
eu tenho que ficar na administração lá do partido em Brasília, porque nós vamos ter problema em todo lugar, vamos ter candidato em todas as capitais, em 80% das capitais nós vamos ter candidato. Então, eu vou ter que ficar em Brasília, mas aqui não precisa tanto da minha presença. Tem o nosso pessoal que tem voto, né? Nós temos muita gente que tem muito voto. Nós estamos com um grupo de vereadores fortíssimo e estamos outros para virem. Nós temos uma situação muito boa em Mogi. Queria tocar nisso aí. A eleição para câmaras, para as câmaras, não para a Câmara só de Mogi. Mas vamos falar primeiro da Câmara de Mogi. O que o senhor pretende? O senhor disse que queria fazer a maior bancada da história. Como é que é isso? Eu acho que nós vamos ter condições, nós vamos ter que reunir uns 4 partidos para estourar. 4 partidos. E vamos dividir o nosso pessoal nesses 4 partidos. E vamos fazer a maior bancada. Não tem mais coligação para vereador. Então nós temos que dividir, porque você tem um número muito limitado para o partido para lançar. Aqui em Mogi, por exemplo, são quantos vereadores? 23? Então seriam 24 candidatos em Mogi, é muito pouco. Então você tem que abrir outros 3 partidos para ter um time e eleger 2 aqui, 5 aqui, 2 aqui, 3 aqui, 2 aqui, para você trazer o pessoal. Porque não dá para pôr todo mundo num partido só. 4 partidos não é muito pouco? Não, mas não dá para fazer mais. Você fizer mais, você vai ter que enganar os outros. Nós, se fizermos 4 partidos, nós fazemos no mínimo 2 em cada partido. E podemos, no nosso, fazer 6, 7. Porque já temos 5. Podemos fazer 6, 7, 8. E fazemos 2 em cada um. Compreendeu? O senhor não está otimista demais, não? Não. Agora eu tenho experiência nisso aí, antes eu não tinha. Porque eu já levei cada baile nisso aí que você nem imagina. De fazer chapa para deputado e candidato nosso lá, cargo majoritário, a gente fazia 3, 4 chapas no estado. Nossa Senhora, dava até morte depois. E depois o cara fazia uma votação grande e não se elegia. É duro isso, o cara fazer voto e não se eleger. Nós temos condições de montar essas chapas. Por quê? Porque como nós só temos 24 vagas, nós vamos ter mais de 100 candidatos. Mas no mínimo 100. Isso é Mogi. Mogi está mais fácil. E na região? Mesma como é que coisa. você vai fazer? Mesma coisa. Pegar 3, 4 partidos e dividir o pessoal. Dividir o pessoal. Tem que dividir. Porque você se puser... Por exemplo, se você faz 2, 4, 6, você quer eleger 8 aqui, são 14. Você não vai fazer 14 aqui, na soma. Aqui você vai deixar 4, 5 caras com uma baita votação fora da Câmara. Por isso que você tem que abrir mais partidos. E nós vamos... Aí que está. O difícil é conseguir estrutura para esses partidos. Porque como não tem coligação, nós não podemos passar recursos do PL para esses partidos. Então nós vamos ter que arrumar arrecadação. Chegar para o Theo aqui, por exemplo. Theo, quanto você vai entrar na eleição? Porque pior que é só pessoa física, Davi. Isso é que é pior. Que não é pessoa jurídica. É só no Brasil que tem isso. Isso é só no Brasil. Agora vão ter que gastar uma fortuna de orçamento do governo para fazer eleição. Tem uma internauta aqui, senhorita Dana Vidal Costa, conhece? Conheço, minha mulher. Ela está dizendo que temos, ela diz, o maior cabo eleitoral do mundo também. Quem não quer ser apoiado pelo Bolsonaro? É verdade. É verdade. O Bolsonaro vai pedir voto por nossos candidatos quando ele vier aqui em Mogi. E o Rodrigo Achiuchi também cumprimenta o senhor. O Rodrigo é um grande campeão. E se tornou um dos maiores líderes do país. Gratidão por fazer parte desse time. Imagina. E está conosco aqui Gustavo Siqueira. Eu adoro o Gustavo. Renata Prado, Matheus Dáquila, que também faz parte do PL. Wellington Santos. Time bom aí. Gustavo Siqueira, Matheus Delacqua, Sani Rocha Macedo. A Sani é a mulher do Farofa. É? Então vamos em frente aqui. Já, audiência qualificada, senhor viu? Só craque. Só craque. Nem sabia quem te falou ainda, Ana, que eu estava aqui. Ela é minha mulher. Estou brincando. Bom, já falamos aqui no pedágio. O governo Tarcísio, o que o senhor espera dele?
Olha, o Tarcísio começou muito bem o governo dele, né? Com o episódio de São Sebastião. Ele deu um grande exemplo, morando lá, inclusive. Ele ficou vivendo lá naquele período. Ele começou muito bem. O Tarcísio foi muito bom ministro no governo Bolsonaro. Eu espero, ele vai se dar bem. Ele foi da Dilma também, não foi? Não, ele trabalhou em todos os governos, porque ele era funcionário público. E ele foi diretor, foi funcionário do DENIT, foi diretor, não me lembro. Eu nunca tive contato com ele antes, não conhecia o Tarcísio antes, nem de nome. E fui conhecer o Tarcísio, ele era ministro do Bolsonaro. Você espera o que dele? Eu acho ele é muito competente, ele tem tudo para se sair bem. Como ministro dos transportes, ele foi muito bem. Ele tem tudo para ser um grande governador, amanhã poder aspirar a uma presidência da República, não agora, porque ele está fazendo um governo, a gente sente que é para longo prazo, que ele precisa de outro mandato para completar o que ele quer, porque ele quer deixar esse sistema de estrada, que ele é craque para isso, e quer deixar problema de saneamento em São Paulo bem adiantado. E para isso ele vai precisar de outro mandato. Eu acho que ele disputa outro mandato e se sai bem. Não tenho dúvida. O senhor chegou a disso. conversar com ele sobre pedágio? Não, nunca. Nunca. Não é a praia dele comigo, né? Ele não conversa esses assuntos comigo, que ele pensa que eu não estou ligado nisso aí. Mas vocês falam de política. É, porque ele me ligou antes de ontem, por causa de São Paulo, essas encrencas que estão em São Paulo aí, de candidato, do Salles querer sair candidato contra o Nunes e tal. Nós não conseguimos acertar isso ainda. O Bolsonaro que é o ex-ministro dele lá, o da boiada. Salles, é. É, o Ricardo Salles. Não é que ele quer, o Ricardo é que não dá paz para ele. Não sai do gabinete, não sai do escritório dele. E aí o Bolsonaro fica querendo resolver logo a situação. Mas no seu caso, o apoio seria para o atual prefeito? Eu preferia o Nunes, porque eu quero te dizer o seguinte, São Paulo é uma cidade de esquerda. Até o Marcos Pontes perdeu a eleição em São Paulo. Então, e ganhou no Estado. O que acontece em São Paulo? Bolsonaro também, né? Bolsonaro perdeu também e o Tarcísio. O Tarcísio fez o voto Bolsonaro. Eu quero te dizer o seguinte, se você tiver um candidato de centro-direita contra o Boulos, nós temos toda a chance de ganhar a eleição. Se nós tivermos um candidato de extrema-direita, ou de direita muito forte, como o Salles, contra o Boulos, perde a eleição. E nós não podemos ser responsáveis por eleger o Boulos prefeito de São Paulo, porque ele vai pôr fogo no Brasil. Ele tá fingindo de bonzinho agora, esquece. Você já viu um cara do PSOL ser bonzinho? Você viu um, você não vê um. Você vai ver o que eles vão fazer. E ele é mais com os recursos de São Paulo, vão atormentar a vida do Tarcísio no governo do Estado, vão atormentar o país. Ele agora está um santo. Isso é conversa de campanha? Hã? Isso é conversa de campanha? Não, eu tenho certeza, porque eu conheço pessoas. Essa gente do PSOL não tem conserto. Não tem conserto, é gente ruim. É gente ruim. É gente ruim. Eles são tão ruins que eles não se dão. Você pega o cara mais extrema esquerda do PT, não quer ser PSOL. E eles aí, você vê meia dúzia de deputados do PSOL, você veja o carnaval que eles fazem no Brasil. E aí o Boulos está um santo agora. Você vê o Boulos, eu não tenho amizade com ele, nada para julgar ele pessoalmente. Não é, a questão não é pessoal. Ele está uma uva conversando. Não é política. Você vai ver só de ele sentar naquela cadeira lá. Eles põem fogo no Brasil. Vão mandar invadir até a casa. O Nunes tem chance de se reeleger? Tem total. Ele está com 26% hoje e o Boulos com 30%. O Boulos começou com 36%. Tem toda a chance do mundo, se nós apoiarmos ele, sem problema. O senhor falou isso com o Bolsonaro, o que o Bolsonaro disse? O senhor já argumentou, já usou esse argumento com o Jair Bolsonaro. O que ele disse? O Bolsonaro agora está implicando com o Nunes. Porque o Nunes ele rateia quando pergunta do apoio do Bolsonaro. Isso aí é uma bobagem. Ele tem que ser firme nisso.
o Nunes, porque ele para se eleger, ele precisa de todos os votos do Bolsonaro. O Bolsonaro teve voto na capital, ele perdeu, mas teve voto. Teve bastante, não teve pouco, não. Ele tem chance de... Agora, eu acho mais fácil, muito mais, sem comparação, o Nunes ganhar a eleição do que o Salles. Acho muito mais fácil. Você está olhando no relógio? Não, sem problema. Tá, sem problema? Estou por tua conta hoje. Ok, então vai virar noite aqui hoje. Tá bom. A bancada do PL aqui em Mogi se reelege toda ela? Se reelege. Nós estamos preocupados com isso. De não trazer gente para tomar vaga nossa. Eu tenho conversado aí com os vereadores aí, nós estamos estudando, porque nós não podemos trazer gente para tirar o que nós temos lá. Temos um pessoal bom. Mas essa vinda é quase inevitável, né? É quase inevitável, mas aí nós podemos dividir o pessoal para o partido. E depois conseguimos a saída deles e juntamos todo mundo lá para frente. Temos que fazer isso aí com jeito, para não prejudicar o nosso pessoal. Tem vários internautas aqui questionando a história do pedágio. Eu queria que o senhor voltasse a falar rapidinho aqui a respeito da sua proposta para enfrentar o pedágio. Eu acho que nós temos que entrar com uma ação na justiça, se não entrar a prefeitura, entrar a Câmara, pedindo o reembolso. Vai fazer o pedágio, então reembolsa o que nós gastamos na estrada. Não importa se nós gastamos há 30 anos, é só reajustar os valores de hoje. Isso foi gasto, a cidade deixou de executar muita coisa para poder fazer a estrada. O senhor acha que isso é uma decisão definitiva ou é protelativa? Não, eu acho que nós ganhamos uma parada dessa. Eu acho que nós temos toda a condição de ganhar. E quando nós checarmos, eu não sei esses números quanto vão dar, nunca fiz os cálculos. Precisava a prefeitura fazer os cálculos de quanto reajustar esses valores para hoje. Isso é uma fortuna. É uma fortuna. O governo vai desistir de pôr o pedágio. Não tem como pagar. Porque se eles doarem o dinheiro para a prefeitura, tudo bem. Agora, e se isso realmente não vingar? O senhor teria alguma outra coisa em mente que pudesse resolver o problema? Não. Hoje não. Hoje não. É isso que eu sempre tive na cabeça. Falar com o Tarcísio não adianta, não, né? Porque ele quer fazer isso em todos os estados, não pode deixar nenhuma fora. Nem que for para ele perder. Ele quer fazer em todas as estradas que não tem pedágio, terem pedágio. Então, e ele está certo. Está certo, tudo tem que pagar. Agora, aqui nós já pagamos, né? Sim. Quer dizer, o Estado ajudou? Pagamos caro. Caro, o Estado ajudou? Ajudou. Mas muito pouco em relação ao que se... Lógico, mas é muito pouco. Então, eles têm... Essa indenização não tem como eles não fazerem para a prefeitura. Vamos trazer esses números por valores de hoje e vamos cobrar. E vamos entrar na justiça, nós vamos ganhar. Se não ganhar em primeira instância, ganhamos na segunda. Se não ganhar na segunda, vamos ganhar em Brasília, vamos trabalhar. Vamos mostrar para o ministro... Vamos mostrar para o desembargador do Tribunal de Justiça. O senhor acha que é justo isso? Não existe esse negócio que foi há muitos anos. Isso não existe. O senhor acha que a Câmara pode ajudar? De que forma essa questão? Se a Prefeitura não entrar com o processo, a Câmara entra. A Câmara entra com o processo contra o governo do Estado. Agora, a gente fez a Mogi Bertioga, seu pai fez a Mogi Bertioga, seu pai fez a Mogi Dutra. Faria isso hoje de novo? Não, em hipótese nenhuma. Não? Primeiro que não ia ter dinheiro para isso. Não ia ter dinheiro para isso. Segundo que você, para furar uma Serra do Mar, mas nem por Reza Brava, porque não existia nem caminho naquele tempo. Foi tudo planejado pelo pessoal do Jamil Alage, por esses projetos que eles fizeram. E aí a estrada, você não consegue, porque é Serra do Mar. Hoje você não consegue mexer isso aí, mas nem por Reza Brava. Você pode ampliar tudo, isso não tem dúvida. Mas você não conseguiria hoje fazer. O senhor era presidente da Codemo naquela época. Só na parte da Mogi Bertioga, na Mogi Dutra eu não participei. Da Mogi Bertioga. E o senhor teve uma participação interessante numa das visitas que o governador ia fazer aqui, ou então na primeira liberação da estrada, quando estava chovendo muito,
Relembra isso pra gente, o senhor lembra? O Maluf ia fazer uma visita na estrada, não estava aberta a estrada ainda. Aí meu pai falou assim, e falou, meu pai falou pra gente preparar a estrada para o Maluf ir, e só chovia. Eu falei, pai, a previsão é só de chuva, pai. Ele falou, pedregulha lá, dá um jeito, vamos usar lá, porque nós temos que levar o governador lá, porque eu tenho que arrancar um dinheiro dele, senão nós estamos mortos. E aí, meu pai tinha muita sorte. E aí trabalhamos 24 horas por dia para deixar... Mas é a primeira vez que se usou limalha de ferro para coisa da cozinha. Da cozinha. Para poder... É verdade. Pavimentar a estrada, que sobrava do ferro, aspas. É verdade. Foi uma parada dura. E aí, no dia do Maluf vir, tava céu azul. Impressionante. Meu pai tinha sorte. E aí... Sorte faz parte do jogo. E aí, aí nós conseguimos arrancar uma ajuda grande do Maluf, o Maluf ajudou, depois o Maluf saiu do governo, entrou o Paulo Egídio. Não, o Paulo Egídio, antes do Maluf. Ajudou, tinha ajudado também, mas muito pouco. Mas ajudou também. E o Maluf, quando era secretário do transporte, ajudou a Mogi Dutra. Isso. Ajudou, inclusive, no asfaltamento, né? Sim. E depois assumiu a estrada. Porque seu pai pretendia fazer com a Mogi Bertioga, o governo assumir, mas não deu tempo. Então. Aí deu aquela confusão toda, aí, com o Montoro entrando no governo. É verdade. Foi um caos. Pra gente encerrar, pois não. Seu pai faria hoje na prefeitura tudo que ele fez nos 4 governos dele? Meu pai ele pagava bem os funcionários e tinha poucos funcionários na prefeitura. Meu pai não tinha indicações políticas na prefeitura. Ele usava os funcionários qualificados da prefeitura para ser secretário. Inclusive, quando meu pai me pôs na prefeitura, ele me pôs na prefeitura para me tirar da vida que eu estava. Você vê que interessante isso. E aí... A vida que eu estava era boa, que eu estava ganhando dinheiro e tudo, mas aí ele quis me tirar daquela vida. Aí ele me pôs na prefeitura. Interessante que às vezes, eu não me esqueço disso, e às vezes tinha alguma coisa para pagar e não tinha saída. E aí eu ia pedir, o Tadeu Gomes era secretário das Finanças, eu não me esqueço disso. Tadeu, preciso de um dinheiro urgente aí. Fala com seu pai. Não me esqueço disso. Pessoal bom que tinha na prefeitura naquele tempo. O Jamil era outro cara altamente capacitado, qualificado, ajudou muito meu pai. Meu pai tinha uma equipe boa. E, quer dizer, o dinheiro... Meu pai pagava bem e gastava 30% do orçamento com o pessoal. Era um valor muito baixo. Então o dinheiro... Mas a cidade também era outra naquela época. Outros tempos. Nossa, nem se fale. Outros tempos. E o futuro do Valdemar Costa Neto na política? Qual vai ser? Eu, se conseguir me manter na presidência do partido, eu estou muito feliz. Eu tenho andado contente ultimamente. Eu tenho andado um pouco cansado, mas eu nunca esperei chegar onde eu cheguei. Porque você está na presidência de um partido como o PL hoje, você faz parte da vida do país, não tem jeito. E eu pretendo deixar o nosso partido em melhores condições na próxima eleição. Na próxima eleição, nós queremos eleger de 130 a 140 deputados federais. Vamos bater o recorde na história. Nenhum país nunca elegeu isso. Eles juntavam depois, que antes você podia trocar de partido como se trocava de roupa. Mas aí eu pretendo fazer isso, ter um maior partido. Nós devemos ter em 2026 a maior bancada no Senado. Vou te dizer como. São 2 vagas para o Senado. O segundo colocado se elege com 18%, 20%. Porque saem muitos candidatos e não tem segundo turno. O Bolsonaro vai fazer uns 25%, nós temos 12 lá. Nós tínhamos que pegar esses 6 para ter mais gente. Mas vamos lá. Nós vamos fazer, na minha opinião, com o que nós temos lá, nós vamos bater aí uns 30, 35%. Nós temos 10, 12 que votam com a gente. Tereza Cristina, Damares e tal. Votam com a gente. Então nós vamos fazer o presidente do Senado em 2026. Pode escrever isso. E nós vamos mudar a história desse país. Pode escrever isso.
Conosco aqui vários internautas. Eu queria citar aqui o pessoal do Mogi Interativo, o Luiz Tenório, Gabriel Albanês, Alemanha Country Ball, dizendo que o Boulos vai se eleger em São Paulo e que o Valverde vai se eleger aqui em Mogi. O que o senhor acha? O Valverde tem chance? Não, o Valverde pode ser um bom candidato. Eu sempre ouço falar bem dele, não conheço ele pessoalmente, mas sempre me falam bem dele. Mas acho difícil o PT ganhar aqui em Mogi. O PT nunca teve força em Mogi, sem desmerecer os atuais vereadores. Eles nunca tiveram força em Mogi. Nunca. E vai ser difícil essa vez. Muito difícil. Deputado, vamos encerrando por aqui esse nosso programa. Foi um prazer enorme poder contar com a sua presença aqui. Estamos encerrando esse programa, que é o primeiro, que a gente espera que seja o primeiro de muitos, esse Diário Entrevista. Davi, sempre vou estar à tua disposição. Você é um grande cara, você é um grande jornalista, capacitado, altamente capacitado, e eu fico feliz de poder conversar com você e poder informar os nossos parceiros de Mogi aí, nossos internautas, e poder informar esses nossos parceiros de Mogi aí das novidades que nós vamos tendo para frente aí. Sempre que tiver, nós vamos conversar. Bom, nós agradecemos então a todos aqueles que estiveram conosco nessa tarde, lembrando que o nosso programa vai ficar disponível tanto no site do Jornal Diário de Mogi, como também no nosso canal do YouTube. Então, quem quiser acompanhar aí a entrevista do Valdemar Costa Neto, quem chegou tarde ou quem por algum motivo não pôde acompanhar, vai poder daqui a pouquinho ver de novo essa entrevista nos nossos canais. Mais uma vez eu agradeço aqui ao deputado e desejo a todo mundo uma boa tarde.